Eu vou até contar esse episódio porque eu fui salva nesse dia. Eu fui pro consultório e a sala de espera estava lotada, aquelas crianças, né, fazendo uma bagunça. E eu fui chamar um paciente e eu não consegui sair da sala. Eu sentei na cadeira e aí eu comecei a passar mal. Foi instantâneo, assim. Eu tava super bem atendendo. Comecei a passar mal, encostei na maca e fui sentando, assim. Comecei a passar muito mal. Taquicardia, queda de pressão. Tive um pânico ali, né? Uhum. E eu falei, e agora? Eu não consigo levantar. E eu não sabia o que estava acontecendo. Gente. Eu não sabia nem que era por causa do diagnóstico. Para mim era só um diagnóstico que eu ia fazer um tratamento. Imagina, né? Fazer um Tá tratamento. tudo sob controle. Isso, o controle. O controle era total na minha vida. Tá tudo sob controle. Né? E eu sou médica. Isso, eu dou conta. Meus pacientes Tô passam por coisa pior. acostumada a ver esse tipo de coisa com as pessoas. Eu sou a pessoa que tá do outro lado, falando e conduzindo as coisas com os outros. Perfeito. Como assim eu não vou dar conta disso? É perfeito, né? foi isso. E aí eu falei, consegui alcançar meu celular que estava em cima da mesa. Eu fui me arrastando mesmo, porque eu tive um ataque de pânico. E eu peguei meu celular porque eu achei que eu ia morrer lá dentro. E eu consegui ligar para Paula. A Paula Benetton é a minha sócia, né, amiga, partner da MedSoul. Maravilhosa. Que é uma clínica integrativa que a gente fundou depois de todos os processos que a gente passou internos, né, eu e a Paula. Tem episódio com ela, inclusive. Ah, maravilhosa. Fica a dica. E eu liguei para ela e ela me falou algumas palavras, né, alguns comandos, assim, ela me falou na hora. Eu não sei o que ela falou também, não me lembro, porque na hora ela é psiquiatra, acho que ela sabia a coisa certa para falar para mim aquela hora. E na hora passou. Eu fiquei ótima. Uau. Passou, ela me falou algumas coisas, acho que aquilo na minha mente tirou as travas, né? Ela desconectou com aquele meu pensamento, que eu ia morrer. E aí eu consegui levantar, atendi. Aí eu falei, não, eu não vou mais atender. Meus pacientes também não merecem me encontrar desse jeito. Sim. Eu vou encarar esse tratamento e vou saber o que tá rolando comigo. Sim. E eu fiz todo o tratamento. Fiz quimioterapia, radioterapia, fiz cirurgia. Mas ainda achava que faltava coisa, né? Porque a medicina, ela é muito boa nos tratamentos, né? Sim. Ela é muito boa, mas ela olha aquele órgão, né? É aquilo, né? Vamos tratar o seio, tá tudo certo. Ela atende o seio. Atende o seio. Não a pessoa, né? Exatamente. E eu tive uma assistência maravilhosa, Dr. César Cabelo. Foi perfeito. Ele é um anjo, né? Que foi enviado aqui pra Terra. Só que eu sentia que faltava mais. E eu só fui encontrar isso no meu núcleo mesmo, que era eu, os meus filhos. E como eles estavam encarando essa situação, que estava mostrando o que estava passando dentro de mim. Então, o Francisco, por exemplo, ele estava com 8 anos e um menino, né, naquela fase já passou 7, já tinha alguma personalidade ali, já tinha alguma coisa. Como que ele estava olhando a mãe, que estava no salto, maquiada, cheia de horários, cheia de compromissos, de repente de pantufa, pijamão e careca, né? E alguns momentos passando mal. Uau. E para ele não conseguia digerir isso. Era muito difícil. Eu percebi que eu também não estava digerindo isso. Eu também não estava. Isso daí é uma coisa tão impressionante que você está trazendo, que as crianças, elas, na verdade, absorvem e sentem o que nós estamos sentindo. Isso. Se a gente consegue lidar, se a gente consegue ressignificar, se a gente consegue processar, eles tendem a conseguir também. Exatamente. Se a gente não consegue, eles também não conseguem. E isso é com tudo, sabe? Inclusive separação. Muitas pessoas chegam para mim e falam, olha, ele não consegue lidar com a ausência do pai. Ele? Muitas vezes isso é um espelho absoluto nosso. Eu não consigo lidar com a ausência do pai. Por consequência, ele reflete isso. É pelo processo de fusão emocional. As crianças compartilham o mesmo território emocional da mãe. É isso. Sabe? Então, se a gente não consegue lidar com alguma coisa, provavelmente as crianças também não vão conseguir. E quando a gente vai processando, vai conseguindo, vai assimilando, vai trazendo uma nova narrativa, porque um mesmo fato pode ter milhões de narrativas diferentes, de significados distintos, né? A PNL que me ajudou nisso. Quando eu dei uma narrativa que me favorecia para alguma coisa desastrosa, meu filho aliviou.
Ai, que alívio Não é? mesmo, né? É poderoso, na verdade, né? E tira a culpa, né? Né? Você fala, Porque a gente se sente culpada o tempo todo, aquela culpa. O que eu mais vejo no consultório é culpa. sim. É o que mais. A culpa do filho tá doente é minha, a culpa na escola é tudo a culpa da mãe. E você sabe, Rê, o que eu costumo dizer que está escrito do outro lado da moeda da culpa? Se você virar a moeda, culpa, está escrito poder. Sabe por quê? A culpa é porque a gente afeta. Eu afetei e eu percebo que eu tenho parte nisso aí que está acontecendo de ruim. Então eu sinto culpa. Mas se eu afeto, e se eu aprender como afetar positivamente, vira poder. Ai, que lindo isso. Então... As pessoas têm que aprender isso, Isa. E Você tem que ensinar todo afeto, mundo né? isso. Afeto, pensa nessa palavra. Se eu afeto, afetar, Olha, tem dois. afeto, amor, Aham. não é? Aham. Então, se eu afeto, se eu tiver clareza de que eu posso afetar de maneira positiva, de que eu posso ressignificar alguma coisa que aconteceu, de que eu posso trazer uma narrativa diferente sobre o pai que foi embora, sabe? Sobre o processo de adoção. Tem tantas vivências que a gente tem sobre a doença que a gente está vivendo. Se eu tiver clareza de que eu posso trazer algo novo, primeiro para mim, porque primeiro tem que me atravessar, né? Para ser verdadeiro. Mas agora eu tô entendendo o que aconteceu comigo. Nós Olha estamos aí. na terapia aqui. Adoro. Na terapia, agora eu tô entendendo. Porque eu cheguei pro Francisco e falei, Fran, o que que tá te incomodando mais? Porque tudo tava incomodando, óbvio, Claro. né? Aí ele falou, o seu cabelo. Que eu não tinha mais. Sim. Não tinha mais cabelo, não tinha sobrancelha, não tinha cílio, não tinha nada, entendeu? Sim. Cai tudo. E eu falei, então vamos resolver isso. Mamãe vai botar um cabelo, vamos colocar um cabelo. E aí eu fui É procurar. porque é um impacto visual muito grande, Eu percebi né? que ele estava no visual. Aham. Que eu tinha uma imagem para ele. E aí eu comecei a lembrar que quando eu ia dar boa noite, ia dar um abracinho, que Ele pegava meu cabelo. Ele pegava meu cabelo, ele cheirava. Sentia o cheiro do cabelo. Coisa, Rê. Se a gente vai trazendo os conhecimentos, assim, dar nome para as coisas, porque você tá falando, agora eu entendi o que aconteceu comigo, né? Tudo tem nome. A programação neurolinguística mapeou isso tudo. Então, quando ele... por exemplo, você fala, era o visual, era o impacto visual muito forte. Aí a gente entra nos canais representacionais. Algumas crianças, e adultos também, são mais visuais, outras mais auditivas, outras mais sinestésicas, né? Pro visual, a ausência do cabelo pode ter um impacto muito maior do que o outro que é predominantemente auditivo, por exemplo. Entendi. Ela continua ali, ela tá falando as mesmas coisas, continua sentindo, e o visual não, cadê minha mãe? Isso. Não é? Depois tem a âncora. Que quando você ia fazer o chamego nele, a âncora que não tinha mais. Então, tudo tem explicação. E é incrivelmente... incrivelmente compreensível o processo dele. Né? E quando a gente sabe, fica tão mais fácil.